Amém. Eu gostaria de cumprimentá-los com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Enquanto os nossas crianças, nossos juniores saem, eu gostaria de te convidá-lo para ficar em pé mais uma vez, para nós louvarmos ao Senhor com um cântico, que você possa abrir o teu coração para a ministração da palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor possa cair num solo fértil e possa produzir 100 vezes mais do que aquilo que será semeado. Amém? Você recebe isso? Vamos louvar ao Senhor. Espírito Santo, leva-me mais fundo, aonde só a tua voz é o que me guia, Espírito. Espírito Santo, mais alto, aonde só tua palavra é o meu caminho, Espírito. Tu és aquele que convence os corações, tu és aquele que nos guia na verdade. A tua voz nos traz consolo e alegria, Espírito. Faz morada em nossos corações, és bem-vindo. Tua presença satisfaz, não há outro. Nosso amigo em todo tempo, Espírito. Espírito Santo, leva-me mais fundo, aonde só a tua voz é o que me guia, Espírito. Espírito Santo, leva-me mais alto, aonde só tua palavra é o meu caminho, Espírito. Tu és aquele que convence os corações, tu és aquele que nos guia na verdade. A tua voz nos traz consolo e alegria, Espírito. Espírito, faz morada em nossos corações, és bem-vindo. Tua presença satisfaz, não há outro. Nosso amigo em todo tempo, Espírito. Espírito,
satisfaz. Não há outro, nosso amigo em todo tempo. Espírito, Espírito, faz morada em nossos corações. És bem-vindo. Tua presença satisfaz. Não há outro, nosso amigo em todo tempo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, nós temos certeza que o Senhor está neste lugar. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor escolheu fazer morada dentro de nós. E dentro de nós existe um poder ilimitado, porque há um Deus que mora dentro de nós. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo presente que é o Teu Espírito morando em nós. Nós somos gratos ao Senhor. Pai, nesta hora, eu sei que o Senhor está aqui. E a minha oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, que eu apenas seja um canal daquilo que o Senhor deseja falar para nós nesta noite, Pai. Espírito Santo, e na autoridade que há no nome de Jesus, que o Senhor nos concede como igreja, eu quero nesta hora repreender todo espírito maligno que vem para roubar a palavra nesta hora. Eu quero repreender na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu quero repreender todo sono repentino que vem sobre as nossas vidas para roubar a palavra e para que nós não possamos entender o que está sendo pregado. Nós queremos agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, repreender todo espírito maligno. Neste lugar, só há lugar para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, que o Senhor possa ter liberdade no nosso meio, que o Senhor possa passear no nosso meio, que o Senhor possa trazer cura nessa noite, que o Senhor possa trazer salvação, que o Senhor possa trazer libertação, que haja manifestação do poder do Senhor neste lugar. Nós cremos que é assim, na autoridade do Senhor, que o Senhor tem nos dado como igreja, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, e nós estamos aqui reunidos como a igreja do Senhor neste lugar. Pai, quantas igrejas nessa cidade estão reunidas nesta hora? Nós queremos abençoar, Senhor, cada igreja que está pregando a palavra do Senhor nesta hora, nesta cidade. Pai, que o Senhor possa derramar a unção, o poder, a manifestação do Senhor. Pai, que essa cidade possa ser alcançada pelo Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigada, pessoal do louvor que está em pé aqui já faz 1h e tralalá. A gente senta, levanta, dá uma descansadinha, né? Eles estão aqui, mas muito obrigada. Que o Senhor renove as forças de vocês abundantemente. Eu não sei se vocês sabem, mas nós já estamos no 2º culto, né? E todos esses valentes do Senhor estão conosco aqui. Glória a Deus pela vida de cada um deles. E realmente o meu desejo é que o Senhor renove as forças e que o Senhor com certeza irá prosperar e abundar tudo aquilo que eles têm feito. Embora eles correram tudo para fora. Amém. Eu gostaria de compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração. Eu tive o privilégio, na verdade, de ministrar no Retiro de Mulheres o final de semana passado, lá em Curitiba. Nós estávamos ali num grupo de em torno de 400 mulheres. E há um mês atrás, a pastora Rose, ela veio falar comigo, ela falou, olha, eu gostaria que você preparasse uma palavra para ministrar no retiro, e ela deu o tema lá do retiro.
E eu perguntei, mas o que você quer dizer? O que você quer falar com esse tema? Né? E aí ela me deu uma rápida orientação, assim, 1 segundo. E eu falei, Deus, amém, eu aceito e eu sei que o Senhor vai ministrar ao meu coração. E orando, o Senhor me veio uma palavra na minha mente. E eu fiquei trabalhando em cima dessa palavra até que o Senhor me deu um corpo, né, do que eu deveria ministrar. E, na verdade, a palavra do Senhor tem falado primeiramente comigo, né? O Senhor tem mexido bastante aqui dentro. Então, na verdade, já é a 3ª vez que eu vou estar compartilhando. E, normalmente, não é tudo a mesma coisa. O Senhor vai misturando, mexendo aqui dentro de mim, assim. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra fresca para nós nesta noite. Quando me veio a palavra à mente, assim, né, sobre o tema do retiro lá era Eu Sou Ela. De primeiro momento, assim, eu pensei, eu sou ela o quê? Eu sou ela quem? O que ela quer dizer com isso? Onde ela quer chegar com esse tema? Eu sou ela, né? Mas, de primeiro momento, me veio uma palavra, a palavra empoderamento. Quem já ouviu essa palavra? Uma turma. O que significa a palavra empoderamento? É uma palavra que tem sido usada, mas assim, quem vê internet, Facebook, YouTube, e todas essas redes sociais aí, tem se falado muito a respeito desta palavra empoderamento. E aí, eu fui no dicionário para ver o significado dessa palavra. E qual não foi minha surpresa? Que essa palavra não existe no dicionário. Não é uma palavra que existe no dicionário. E aí, então, você joga a palavra empoderamento no Google e imediatamente vem uma definição desta palavra. Empoderamento, e imediatamente vem assim, empoderamento feminino. E aí, eu não sei se vocês, né, têm noção do que significa esta palavra. Alguém sabe? Quem estava aqui de manhã não vale. Alguém sabe o que significa a palavra empoderamento? O que você acha? Qual a tua sugestão desta palavra? Ninguém arrisca? A palavra empoderamento, ela tem um significado bem interessante. A palavra diz assim, nessa definição que vem no Google, diz assim, é o ato de conceder o poder de participação social, e aí definindo o empoderamento feminino, né? A participação social das mulheres, garantindo que elas possam estar cientes sobre a luta pelos seus direitos com total igualdade entre os gêneros. Isso significa a palavra empoderamento. A palavra realmente significa assim, dar poder, conceder poder, para que você possa lutar pelos seus direitos em pé de igualdade com os gêneros, homem, mulher. Né? Você pode saber que você tem direito e você tem que lutar por eles. Isto tem sido inculcado nas nossas mentes pela mídia. Constantemente. Querem dar poder para a mulher, transformando, né, maquiando, arrumando uma roupa linda, maravilhosa. Assim, a mulher tem poder. Né? Tantas formas que tem. Quando nós vemos a mulher, de uma forma geral, na nossa sociedade, especialmente na política, glória a Deus pela igualdade. Não estou dizendo, né, contra isso. Mas as mulheres, eu, Rosana, me envergonho delas no Congresso. Eu falo, elas não me representam. Porque elas querem lutar pelos seus direitos na base do grito, da briga, da discussão, e se acham as tais. É vergonhoso. Na verdade, quando nós pensamos assim, a mulher ou o homem, né?
Quantas coisas têm sido incutido na nossa mente, o mundo tem incutido um padrão de pensamento em nós. Eles querem que nós pensamos da mesma forma. Na verdade, esse padrão de pensamento, como surgiu? Quem inventou? Na verdade, a nossa forma de pensar, quem ensinou a gente a pensar? Que jeito você pensa a respeito das coisas? Foi lá na sua família, o primeiro momento, quando você nasceu, e os seus pais tinham um jeito de pensar sobre todas as coisas e foi te ensinando. Depois você vai aprendendo na escola, vai aprendendo na vida, e aí vai formando. Você pensa de um jeito a respeito de todas as coisas. Mas quem é que deu o poder e concedeu o poder aos homens? Quem foi que fez isso? Foi Jesus. Foi Deus. Deus, a palavra do Senhor diz que Deus nos deu autoridade e poder sobre todas as coisas. Quando nós vemos, na época de Jesus, a mulher ela era tratada como uma mercadoria. O homem podia comprar e vender a mulher como se fosse um objeto. Mulheres não podiam conversar com os homens, nem chegar perto em ambientes que tinham homens. As multidões que caminhavam com Jesus, elas tinham um jeito de se formar. Jamais uma mulher chegava perto dos homens. Eu não sei se você sabe, mas Jesus ia na frente. Os discípulos, eles iam ao redor de Jesus como se eles fossem guarda-costas de Jesus, segurança de Jesus, para ninguém tocar, né? Vamos segurando aqui. Depois desses discípulos em volta de Jesus, vinham os homens, todos. Depois as multidões chegavam a 5.000 pessoas. E o texto bíblico diz 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, porque nem contadas elas eram. Então, vinha aqueles 5.000 homens, e depois dos 5.000 homens, vinham lá as mulheres, e depois as crianças. Então, as mulheres não tinham absolutamente nenhum valor. Quem é que valoriza e dá voz à mulher e coloca a mulher no cenário? Jesus. Jesus conversa com a mulher samaritana na beira do poço. Vem, ele pede água, ela dá. Primeiro, homem não conversava com mulher em público, mas de forma alguma. Segunda coisa, homem não falava, os judeus não conversavam com os samaritanos. Então, ele quebra ali 2 regras grandes para a época. Vemos Jesus na casa de Marta e Maria, quando está lá, né? Jesus vai na casa de Marta e Maria, a casa está cheia de homens, e Jesus vai ministrar para os homens. Mas vem uma mulher e se assenta aos pés de Jesus e quer ouvir o que ele vai falar. E ele permite que ela fique. Vem uma mulher que peca, é uma adúltera. Os homens chegam, traz aquela mulher, Jesus, apedrejar. Era o que acontecia naquela época. O que Jesus faz? Ele resgata aquela mulher, né? Vai, apedreja. Então, ele fala, vocês querem apedrejar? Então, vamos fazer assim. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Só foi um soltando assim e saindo, né? Vamos soltando e vamos saindo. Vamos indo embora de fininho. Quando Jesus olha, Jesus sentadinho assim, né? Riscando a areia, assim. Na impressão que Jesus está fazendo uns desenhinhos assim na areia. Quando Jesus levanta a cabeça, está só ela ali diante de Jesus. E Jesus falou, mulher, cadê os teus acusadores? Levanta daí, vai e não peques mais. Jesus resgata aquela mulher da lama, da sujeira, daquela época que era horrível, e traz a mulher para o cenário, que nós lemos a história dela aqui na Bíblia. Deixa a mulher toda poderosa. Então, nós vemos que Jesus transforma essa sociedade. Jesus dá esse poder. Mas como que nós podemos experimentar isso? Como que nós podemos experimentar isso? E para isso, eu quero trabalhar um texto bíblico, é apenas um versículo, e eu quero trabalhar, então, esse texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Vamos ler o 1 e o 2, mas eu quero me ater principalmente ao versículo 2.
Paulo, ele está escrevendo à igreja de Roma esse texto. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vocês se apresentem diante de Deus, os vossos corpos aí, né? Aqui, ó, nesse culto, isso aqui nós estamos oferecendo um sacrifício santo e agradável a Deus. Essa é a forma nossa hoje de apresentarmos um culto ao Senhor. Com a tua razão, com o teu pensamento mesmo, com o jeito aqui que nós somos. É assim que o Senhor quer. E aí ele continua. E, né, apresenta aí o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero trabalhar em 3 partes esse texto. A primeira coisa, ele diz que nós precisamos não nos amoldar ao padrão deste mundo. Eu trouxe para vocês aqui 2 formas de pensamento. O que o mundo fala, né, que está querendo inculcar na nossa cabeça, e a gente muitas vezes acredita, e o que a Bíblia fala. A Bíblia diz assim, o texto diz, não se amoldem, não tome a forma do mundo. Quer dizer, não tenha o padrão de pensamento que o mundo tem a respeito das coisas. Não pense como o mundo pensa a respeito das coisas. Não haja como o mundo age a respeito das coisas. Não reaja como o mundo reage a respeito de qualquer assunto da sua vida. Tomar a forma é como se nós tivéssemos... Sabe quando nós éramos crianças e brincávamos de massinha? E você aperta aquilo assim, ó, e ela toma forma de acordo com a forma que você colocar? É assim que o Senhor está dizendo, não tome a forma. Muitas pessoas, a gente brinca, né? Parece um camaleão. Ela toma a forma do ambiente que ela está vivendo. Ela vai se mudando, se amoldando ao lugar que ela está, para ela poder sobreviver. E a Bíblia está dizendo, não faça isso. Não faça isso. Não se amoldem ao padrão do mundo. Não tenha esta forma que o mundo tem. Mas tem um outro jeito. Ele diz, transformem-se pela renovação da mente. A segunda coisa que eu quero trabalhar é a transformação da nossa mente. O que é transformação? Quando nós vemos no dicionário a palavra transformação, o texto diz assim, é tornar nova feição ou caráter, é alterar-se, é modificar-se, é passar de um estado para outro. É mudar completamente o nosso jeitão de pensar. Porque ele está falando para transformar o quê? Esse palmo quadrado que nós temos aqui, ó, em cima do nosso pescoço. Nós temos uma mente extremamente fértil. Eu acho que principalmente as mulheres. Tem um poder para imaginar coisa que não existe, que é uma coisa de louco. Como se já fosse. Ainda é pro ruim ainda. Por exemplo, você está em casa, tem um filho adulto e o teu filho não chega. E começa. O que você pensa? O que você pensa? Aconteceu alguma coisa de ruim. Mas certeza. E já começa. Aquilo vira um filme, né? Para mim, eu estou dizendo de mim, tá? Talvez isso não aconteça com você. Para mim, é um filme colorido, com muitas ações. E quando eu vou ver, não era nada daquilo. Quantas vezes a nossa mente vai assim, ó. E o Senhor está dizendo, transforma a sua mente. Como é que eu vou transformar a mente?
Eu vou aceitar o que o mundo fala a meu respeito? Não. Eu vou aceitar como o mundo dita, como eu devo fazer os meus negócios? Não. Eu vou aceitar como o mundo me ensina a criar filhos? Não. Eu vou aceitar como o mundo diz como deve ser o meu casamento? Não. Definitivamente não. Eu preciso pensar biblicamente a respeito de todas as coisas. Eu preciso mudar o meu jeito de pensar. Eu não sei vocês, mas eu e o Marco, nós temos mais de 30 anos que nós pastoreamos. Já passamos assim por inúmeros aconselhamentos. Nem sei contar, né? E como é que nós trabalhamos o aconselhamento? A pessoa vem, ela fala, ela coloca a dificuldade dela. O que nós vamos dar de resposta? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Mas eu já ouvi várias vezes as pessoas dizerem assim, eu já tentei isso aí não funciona para mim. Isso não dá certo para mim. Meu irmão, a palavra de Deus, ela dá certo. A palavra de Deus, ela não é para nós testar, não, dá certo. E eu preciso saber o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Em Oséias diz, Oséias 9:6, ou 6:9, não sei. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós estamos sofrendo no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, nas coisas, porque falta conhecimento. Conhecimento do quê? A respeito das coisas que você faz? Não, conhecimento está cheio por aí. O que nos falta? Nos falta conhecer a palavra de Deus. O que a Bíblia fala a nosso respeito. Quando estivermos passando por dificuldades, eu vou buscar a resposta na palavra de Deus para a minha vida. Busque resposta. Gente, a Bíblia tem resposta para absolutamente tudo o que você deseja saber. Tudo, 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 tudo. Tudo. Só precisamos conhecer. Em Mateus, Jesus fala, o meu povo erra, porque lhe falta conhecimento e poder. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e precisamos experimentar do poder dele. Porque o poder dele faz com que a palavra dele funcione nas nossas vidas. Isso é o que vai mover a nossa vida. Não o que o mundo apresenta a nosso respeito. Eu não estou nem aí para o que o mundo fala a meu respeito. Mas eu preciso saber o que Deus está falando a respeito de mim. E eu quero trabalhar alguns textos. Eu pedi para eles colocarem esses textos para nós mudarmos a nossa mente a respeito de algumas coisas. O primeiro texto que eu quero trabalhar é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O texto diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Das trevas para a sua maravilhosa luz. O que a Bíblia diz a meu respeito? Eu sou escolhido de Deus. Eu sou uma geração santa. Eu sou o povo exclusivo de Deus. Eu sou filho de Deus. Você não é um coitadinho. Você não é vítima da tua vida, da forma como você foi criado. Mas é que você não sabe como é que eu fui criado. Não me importa. Me importa eu saber o que a Bíblia fala a meu respeito. Nação santa, povo escolhido, povo exclusivo, para anunciar
tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Primeira coisa, você é importante, sim. Você é um rei, você é um sacerdote. Sacerdócio real. Rei e sacerdote. O que é o rei? O rei é aquele que exerce governo. E sacerdote é aquele que pode chegar diante de Deus sem ter nenhuma interferência, ninguém que vá junto. Você pode se achegar diante de Deus sozinho. Você pode ministrar diante de Deus. Deus pode falar com você. Você não precisa de intermediários. Isso é ser sacerdote e ser rei. Isso é o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos mudar o nosso pensamento. O Salmo, capítulo 1, eu quero o versículo 3 primeiro. Pulo 1, 2, vamos para o 3. Dá para fazer isso? Ok. O texto, versículo 3 de Salmos diz assim: é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo o que faz prosperará. O texto diz assim, que nós somos como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. Pensa aí um cenário na sua mente, que a tua mente é forte, é poderosa. Pensa um rio, assim, ó, com um gramado verde dos dois lados, e aquela árvore bem plantada, bem à beira daquele rio, ela é frondosa, ela é linda, mas ó, a copa dela é enorme, cheia de folhas, dá uma sombra enorme. A Bíblia diz que você é como esta árvore. Esse riacho é a palavra do Senhor. E ele diz assim, nós seremos como esta árvore, plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação certa. E tudo quanto você fizer irá prosperar. Não tem chance de dar errado aquilo que você vai fazer. Não tem chance. A Bíblia diz que tudo que você fizer vai prosperar. Mas tem alguma coisa antes. Olha o texto, versículo 1 e o versículo 2. Como é feliz. Outra versão diz, bem-aventurado. É feliz, feliz, feliz. É aquele que não segue o conselho dos ímpios. Meu irmão, você tem uma necessidade, você tem uma dificuldade, você tem um problema. A Bíblia diz, você vai ser feliz, 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 se você não procurar conselho do ímpio. Você precisa procurar conselhos, sim, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas você precisa buscar conselho no lugar certo. Sabe quando você tem uma dificuldade no seu casamento, você vai abrir seu coração para tua amiga lá, não sei lá de onde, não conhece Jesus, ela vai te dar conselhos assim, terríveis. Separa mesmo, você não tem que aguentar isso não. Onde já se viu, que vai te dar um belo de um conselho. Não busque conselho nos ímpios. Não imite a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, você tem necessidade, você precisa ajuda. Busque conselho em quem tem para te dar. Nós, como igreja, temos esse formato de grupos familiares. E é lá que você vai colocar o seu pedido de oração. É lá que você vai colocar a sua necessidade. E vai dizer, eu preciso de ajuda. É lá que tem o conselho de... multidão dos conselheiros. É lá que tem gente de fé que vai te ajudar. Nós precisamos ser daqueles que creem e que declaram a palavra do Senhor, para que tudo que fizermos, nós iremos prosperar. O problema é que nós queremos prosperar, ser frutífero em tudo, mas nós não queremos essa primeira parte. E aí continua o versículo 2. Ao contrário, ao invés de você buscar aí ajuda no mundo, você tem a tua satisfação na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que significa a lei do Senhor? É a palavra do Senhor. Toda a palavra do Senhor. Hoje, na abertura, o Marco leu que toda
Escritura divina é inspirada por Deus para corrigir, para trazer justiça, para ensinar, para... Eu marquei, daí esqueci o resto. Exortar, né? É mostrar teu erro, é te levantar para cima. Toda a Escritura, ela vem de Deus. Tudo que vem de Deus é bom. Tudo que Deus faz é bom. Mas nós precisamos ter prazer na lei do Senhor. Irmãos, se você sair daqui com desejo de conhecer a palavra do Senhor, esse é o meu maior desejo. Você amar a palavra do Senhor e buscar conselho a respeito da sua vida aqui. E não ficar buscando conselhos nos ímpios. Não aceite isso para a sua vida. Mude o teu jeito de pensar. Outro versículo de Filipenses 4:19. Olha que texto tremendo que fala a nosso respeito. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Eu vou me incluir. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Meu irmão, você tem uma necessidade? Você tem uma dificuldade? Você tem um problema? A Bíblia diz que o Senhor já supriu todas as nossas necessidades. Quando Jesus morreu na cruz, a obra que Ele fez foi completa. Eu não preciso fazer absolutamente nada. Só tem uma coisa que eu preciso fazer. É crer. É crer. É pegar essa palavra aqui, fazer uma receita de bolo. Por fé, misturar e para dentro. Mudar aqui, com a fé. É crer. A Bíblia diz que Ele vai suprir tudo. É saúde? Tem suprimento. É necessidade financeira? Tem suprimento. É necessidade de trabalho? Tem suprimento. É necessidade de vender mais? Tem. É necessidade de emocional? Tem. É necessidade espiritual? Tem. Tudo está aqui. E ainda o texto diz que é com gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Imagina se tudo que vem de Deus é bom e ainda a necessidade dele, a minha necessidade, Ele vai suprir ainda em gloriosa riqueza. Você consegue imaginar isso? Se é bom um troço desse? Gente, deve ser. É tremendo. É tremendo. A minha mente não consegue imaginar. Mas eu preciso crer. Se você olhar para esse texto e falar, isso aí deve ser só para ela, isso não funciona na minha vida. Realmente não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque para que funcione na minha vida, eu preciso crer. Ter convicção que é assim. O Senhor tem promessas, se nós pegarmos a palavra do Senhor, tem promessas de Gênesis a Apocalipse para nós. E eu preciso querer, é para mim, é para mim, é para mim. Quando fala sobre Abraão, sou eu, coloca teu nome lá naquele lugar. É para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Toda a palavra do Senhor é para mim. Outro texto, Filipenses 4:13. Diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente olha assim, tá bom, eu tudo posso, mas eu não experimento aquilo que Deus tem para mim. Como assim eu posso? Posso tudo, sou super-herói. Não, você já viu o que vem antes desse texto? Eu posso passar necessidade, eu posso passar fome, eu posso passar frio, eu posso... Não é nada bom as coisas que tem da lista de Paulo ali. Mas se você está passando por algum momento de dificuldade, você pode ter certeza, vai passar. Porque você pode todas as coisas. Nenhum problema é eterno. Tudo vai passar.
A única coisa que não vai passar é a palavra do Senhor. É a única que não vai passar. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não irá passar. Não irá passar. É a única coisa que vai prevalecer. É a única coisa. Nós precisamos experimentar isso. Outro texto, Romanos capítulo 8, versículo 1. O texto diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, quando? Agora. Não há condenação para aqueles que estão em... Você está em Cristo. Você está em Cristo. Meu irmão, não há condenação sobre a sua vida. Mas por que às vezes eu passo por uma dificuldade, passo por um problema, a primeira coisa que vem na tua cabeça assim, o que eu fiz de errado? Primeira coisa que o diabo vem e joga na tua cabeça é culpa. Mas a Bíblia diz, agora não há condenação. Não aceite condenação do diabo sobre a sua vida, se você está em Cristo Jesus. O problema é que às vezes não estamos em Cristo e fazemos o que dá na cabeça e falamos, não tem condenação. Desculpa, mas isso não é disso que a palavra está falando. É nós estarmos inseridos em Cristo. É a palavra de Deus ser viva nas nossas vidas. É funcionar na nossa vida. Aí você vai ver. Aí você vai ver. Não há condenação sobre a sua vida. Não existe, não aceite nenhuma condenação sobre a sua vida. Se você tiver medo, o que você vai fazer? Busque a palavra. Eu não peguei um texto ali, mas Salmos diz assim, o Senhor é a força da minha vida. Do que eu vou ter medo? Davi, ele fala isso, quando ele está fugindo um monte, né, de Saul. Eu vou ter medo do quê, se o Senhor é a minha força? Quantos de nós somos assolados pelo medo? Meu irmão, na hora do medo, declare a palavra. Não significa que não vamos ter. Mas sabe como que nós vamos vencer? Declarando a palavra. Mas não é declarar palavras vazias. É declarar palavras com fé. E não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. A minha palavra vai passar, mas a de Deus não. É declararmos o que a palavra de Deus diz. Você tem ansiedade? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Só isso? Não. Antes de ficar ansioso, apresenta de Deus a tua necessidade. E Ele vai suprir todas as tuas necessidades em glória. Em gloriosa riqueza. Em Cristo Jesus. Você tem dificuldade com seus filhos? Os seus filhos não servem ao Senhor? Declare a palavra. Declare a palavra. Declare a palavra. Eu estava hoje de manhã pregando e o Senhor me fez lembrar de 2 textos que o Senhor falou comigo num período onde os meus filhos estiveram fora da igreja, fora de servir ao Senhor. Por muitas vezes foram dias de muitas dificuldades, né? A nossa vida foi servindo ao Senhor. Os meus filhos nasceram dentro da igreja. E chegou numa determinada idade que, por escolha própria, quiseram dar uma voltinha lá fora. E eu falava, Deus, eu não aceito uma coisa dessa. Eu não aceito. E constantemente eu orava a palavra do Senhor. Um dos textos que eu orava constantemente é o texto de Isaías 65, versículo 23. Eu não pedi para ele pôr ali. O texto diz assim: não trabalharão debalde e nem terão filhos para calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor e os seus descendentes estarão entre eles. A minha descendência é bendita do Senhor. A sua descendência é bendita do Senhor.
declare isso sobre a vida dos seus filhos. Se o seu filho ainda é pequeno, declare a palavra de Deus sobre a vida do seu filho. Você não sabe como educar seu filho? Busque na palavra. Sabe que uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade, a Bíblia diz que nós devemos corrigir os nossos filhos, se nós amamos os nossos filhos. E isso tem sido uma das coisas que sempre eu tenho trabalhado com as irmãs que têm filhos pequenos. Ah, mas eles não precisam corrigir, imagina, ele é tão bonzinho. A Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, e a vara da disciplina é que vai afastar a estultícia do coração do seu filho. A Bíblia diz, corrija o seu filho enquanto há esperança, e você vai livrar a alma dele do inferno. O pai corrige o filho que ele ama. E quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizerem, eu não corrijo meu filho com vara. Não, imagina, existe até uma lei que não pode. Meus irmãos, o que a palavra de Deus diz? Eu preciso crer e obedecer o que a palavra de Deus diz. Quem você acha que você é para dizer que o que você pensa é melhor do que o que Deus diz para que nós façamos? Quem diz que as suas ideias são melhores do que Deus está falando? Não, meu filho não precisa disso. Meu irmão, misericórdia. É no mínimo inteligente nós concordarmos com Deus. Quem disse que o teu pensamento, a forma que você imagina, e é melhor do que o que Deus diz para que nós façamos? Quais serão os resultados se nós fizermos o que nós pensamos e não fazermos o que a palavra de Deus diz? Onde vai ser o resultado que vai chegar essas duas ideias? Eu imagino que aqui vai ser uma catástrofe. Não porque eu estou dizendo isso. Não porque eu estou dizendo isso. Nós precisamos sim. A palavra de Deus vai dar direção. Eu estou citando coisas que o Senhor colocou no meu coração. Um determinado dia, eu estava assim muito preocupada com os meus filhos ainda. Oi? Sumiu aqui. E o Senhor me deu um texto, e aquilo falou profundamente ao meu coração. E eles acho que nunca souberam disso. Mas olha o texto que o Senhor me deu. É texto de Salmo, capítulo 89. Deixa eu abrir aqui. Salmo, capítulo 89, versículo 1, 2, 3 e 4. O texto diz assim, até na minha Bíblia está escrito assim, promessa de Deus. Quando o Senhor me deu essa palavra, nós trabalhávamos em Itararé, é uma cidade, primeira cidade de São Paulo, entre Curitiba e lá, dá quase 300 quilômetros. Eu e o Marco, nós íamos constantemente para lá, para abrirmos uma igreja lá, para abrirmos um trabalho lá. E sempre final de semana, né, os filhos ficavam em casa. E eles já eram ali no começo da juventude deles. E eu sempre me preocupava muito. E o Senhor me deu este texto para a vida deles. E eu me agarrei assim com tudo. Cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o seu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu, Senhor, fizeste aliança com o meu escolhido. Eu jurei ao meu servo Davi, e aqui no Davi eu coloquei o meu nome. Tu, Senhor, fizeste uma aliança comigo, pela tua fidelidade. O Senhor estabelecerá a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Uma outra versão diz, os seus filhos, eles governarão após você.
Essa foi a palavra que Deus me deu a respeito dos meus filhos. Eu não quero chorar. Mas hoje vocês podem ver e desfrutar também do fruto que o Senhor tem nos dado. De vermos os nossos filhos servindo ao Senhor. E por mais que eles queiram, eles têm as profissões deles, mas eles seguirão. E serão nossos sucessores. Eles podem ir para onde eles quiserem. Mas foi para isso que eles foram criados. Para servir ao Senhor. E os seus filhos também. Os seus filhos também. Os seus filhos também. Quero falar sobre outro texto, 2 Coríntios 8, 9. Olha que texto tremendo. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Esse texto em 2 Coríntios, ele está realmente falando de recursos financeiros. O Senhor quer nos enriquecer em tudo, mas também na nossa área financeira. O Senhor, Ele não tinha necessidade de absolutamente nada, porque Ele era dono de todas as coisas. Ele era rico. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Mas Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dEle, nós nos tornássemos ricos. Por muitos anos foi incutido em nós que crente é pobre, é coitadinho, né? Aquele povinho. Nós não somos, não. O Senhor quer nos dar a riqueza desta terra nas nossas mãos, porque nas nossas mãos nós vamos saber onde colocar a riqueza. É nas nossas mãos, não é para benefício próprio, é para o reino. Existe um objetivo, existe um porquê. E o Senhor quer sim abençoar a sua vida financeiramente. O Senhor quer derramar e abrir as janelas dos céus sobre a sua vida. O Senhor quer prosperar o seu trabalho. O Senhor quer prosperar a sua conta bancária. Porque Ele não quer que tenhamos necessidade. Mas nós precisamos estar em Cristo Jesus. Não adianta nada a gente querer reivindicar essas coisas fora. Não vai alcançar. É aqui, é dentro da palavra. É aqui que nós precisamos buscar. Olha 1 João, capítulo 4, versículo 17. Talvez esse aqui também é outro que tenha dificuldade de compreendermos. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Nesse mundo, que mundo? Aqui, ó, no lugar onde nós vivemos. Nós somos como? Ele quem? Ele quem? Tem medo de falar que você é igual a Jesus? Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o amor dele foi aperfeiçoado em nós, para que quando nós chegarmos no dia do juízo, nós tenhamos confiança que nós fomos como Jesus aqui, agora. Como Jesus se comportaria no teu lugar? Como Jesus faria o teu trabalho? Como Jesus educaria os seus filhos? Como seria Jesus no teu relacionamento entre você e sua esposa? Você e seu marido? Eu lembro, há muitos anos atrás, eu ouvi o testemunho de uma
Não sei se vocês já ouviram falar sobre Cláudio Freyson. Cláudio Freyson é um grande avivalista na Argentina. E eles têm um testemunho muito tremendo. E a esposa dele falava que ela se casou e ela era muito rica e casou com ele, e eles foram ser pastores, e a vida foi muito difícil no começo. A casa que eles moravam era uma tristeza, tinha muita barata naquela casa, era uma pobreza só, a igreja não podia pagar, e eles começaram a sofrer muitas dificuldades. E aí diz que ela chegou e falou: Deus, eu não quero isso aqui para a minha vida, eu vou embora. Não quero saber, não vou ser mulher de pastor, não quero saber disso, eu vou embora. E ela disse que começou a ter muitas dificuldades com o esposo em casa. E aí, um dia, ela chegou diante de Deus, ela falou: Deus, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na minha vida. Eu não consigo mais conviver com meu esposo. E aí, Deus fala com ela: você precisa servi-lo como se ele fosse Jesus. Ela falou: como assim? Sabe a hora que você vai fazer comida para ele? Pensa, eu estou servindo Jesus. Eu vou fazer comida, porque Jesus virá almoçar comigo nesse dia. Você vai lavar a roupa dele como se você estivesse lavando a roupa de Jesus. Aí ela disse que falou: mas, tá bom, se fosse Jesus, mas o senhor não sabe, é ele. Olha o que ele faz, olha como que ele... E aí ela disse que entrou numa luta com Deus naquela hora: Jesus, mas eu não vou conseguir fazer isso. Ela falou: tá bom, então vamos fazer assim, o senhor me ajuda que eu vou tentar. Né? E aí ela começou a servir o esposo como se fosse a Jesus. E transformou a vida, o casamento, mudou a forma dela ver o esposo, mudou todas as coisas. Né? Hoje ele tem uma das maiores igrejas na Argentina, o Senhor o usa no mundo todo. Agora, se ela, naquele momento, tivesse tido a atitude: cansei, vou embora, vocês acham como teria sido o restante da história? Minha irmã, você precisa agir na sua casa como se fosse Jesus que estivesse na sua casa. Você precisa amar o seu esposo como Jesus estivesse ali. Da mesma forma, você, homem. Eu estou dizendo mulher porque eu sou mulher, né? Tenho autoridade para te dizer que funciona. Mas, olha, muda o teu jeito de pensar e de ver as coisas. Não olhe só para o problema. Nós somos como Jesus. Haja como Jesus. Pense como Jesus. Reaja como Jesus. Como Jesus. Nós somos como Jesus. E aí, nós vamos para a terceira parte. Tem muita coisa, né? Se fosse pegar texto assim para falar a nosso respeito, teria infinitos textos. Mas para que serve eu fazer isso? Tem uma utilidade: para que você possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Sabe quando que você vai experimentar isso? Mudando a tua mente, mudando o teu jeito de pensar. Às vezes você vai fazer: mas eu não estou vivendo a vontade de Deus, porque tua vida é boa, perfeita e agradável. Não. Ixi, você não sabe tanto que está ruim, você não sabe como está desagradável, você não sabe como está imperfeito tudo. Mas você quer experimentar isso? O texto diz: você precisa experimentar e comprovar. Pegar assim, ó. Né, eu usei um exemplo de um prato de comida. Não sei quantos de vocês estão com fome agora, né? São 6:45. Poxa vida, está faltando óculos. Às 6:45, acho que eu comecei a pregar. Já vou acabar. Um prato de comida. Não sei o que você gosta de comer. Eu gosto de um bom prato de salada, bem misturado, assim, muitas coisas de salada. Talvez um churrasco do lado, uma picanha, né, ao ponto ali, uma farofinha, um arrozinho. Né? Pensa aí, não sei o que você gosta. Né? O meu marido gosta de churrasco, mas ele gosta de estrogonofe. Ele diz que estrogonofe podia ser todo dia. Eu falei: nossa, eu enjoaria no segundo, né? Não sei o que você gosta de comer, pensa.
Então tem aqui na minha mão um prato delicioso de comida. E eu estou dizendo para você, ó, é uma delícia, é maravilhoso, é gostoso, vai fazer bem para você. E você fica só olhando, só olhando, só olhando. Como é que você vai saber se realmente é bom? Se realmente é perfeito? Se realmente é agradável? Experimentando. É caindo de boca. Meus irmãos, é assim que nós precisamos fazer com a palavra do Senhor. Experimenta. E você vai comprovar. Funciona. Dá certo na minha vida. Dá certo, funciona. A Bíblia diz que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Com certeza, Deus nunca perdeu o controle de nada. A Bíblia diz que nenhuma folha cai se não for com a permissão do Senhor. Nós sabemos disso. Deus tem todo o poder, Deus tem todo o conhecimento, Deus tem toda a autoridade, né? Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. O Senhor é soberano. Ele tem toda a autoridade sobre nós. Mas existe uma outra coisa que se chama vontade de Deus para as nossas vidas. Quantos de nós passamos a vida sem saber qual é a vontade de Deus para nós? Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não estou vivendo a vontade de Deus. Como que eu vou saber? Nós vamos saber renovando a mente com a palavra. Eu vou experimentar a vontade de Deus. Tem a soberania de Deus, tem a vontade de Deus e tem uma terceira coisa que Ele nos deu, que se chama livre-arbítrio. O Senhor não quer um monte de robozinho fazendo somente o que Ele quer. Ele deu um poder de escolha para nós. E para nós experimentarmos a vontade de Deus, eu preciso escolher mudar a minha mente. Eu preciso escolher pensar biblicamente a respeito de todas as coisas, para que eu possa experimentar. A palavra do Senhor, ela cai no nosso espírito. Só que o que adianta eu encher o meu espírito aqui e ali fora eu já não saber mais o que eu vou fazer com tudo que eu ouvi aqui? Eu preciso fazer com que esta palavra saia do meu espírito e entre aqui na minha mente, nas minhas emoções e nos meus sentimentos. Por minha emoção, meu sentimento, minha vontade precisa ser transformada, mudada com a palavra. Como que eu vou fazer isso? Crendo na palavra, tendo fé. A fé é a certeza e a convicção daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. Existe uma matéria na FATEM que se chama Fé em Deus. E nessa aula tem uma frase que a professora constantemente fala. Fé é crer que Deus fará aquilo que Ele disse que faria. Tudo que eu li aqui são promessas de Deus para as nossas vidas. Tudo que Ele disse que faz, já fez. Eu preciso crer. Eu preciso ter fé. Misturar fé na palavra do Senhor para que eu possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Só tem um jeito de eu conhecer, buscando na palavra. Só tem uma forma. Só tem uma forma. E nós precisamos pegar a palavra, misturar com fé e experimentar o poder de Deus agindo nas nossas vidas, para que nós possamos ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. O Senhor não quer te ver sofrendo, o Senhor não te fez para sofrer, o Senhor te fez para ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Não basta ser vitorioso, tem que ser mais que. Você tem necessidade? Tem. Peça a Deus aí, Ele vai te dar. Ele já deu, né? Só se manifestar na sua vida. Você vai dizer para mim, mas você não sabe amanhã como é que está a minha conta bancária e todas as contas que eu preciso pagar.
A minha oração é que o Senhor suprirá todas as suas necessidades com as suas gloriosas riquezas. A minha oração é que o Senhor possa fazer milagres na sua vida e na sua casa. A minha oração é que você possa experimentar e comprovar que Deus é bom. Deus é bom. E tudo que vem de Deus é perfeito, agradável e bom. Bom, perfeito e agradável. Tudo. Se imagina, se é bom, ainda uma coisa que não tem defeito e é top das galáxias. É tudo de bom. É tudo de bom. É tudo de bom. Talvez vocês ainda não tenham vivido isso. Talvez nós não temos vivido isso. Mas isso não invalida a palavra de Deus. A minha experiência não invalida a palavra de Deus. A minha experiência não invalida. Ela continua sendo poder para aqueles que creem. Vamos ficar em pé? Eu gostaria de orar. Eu gostaria de declarar a palavra do Senhor sobre a sua vida. Eu quero abençoar. Vocês já são abençoados. Mas eu quero declarar bênçãos sobre a sua vida. Enquanto os irmãos... Daqui a pouco nós vamos louvar ao Senhor, mas antes eu gostaria de orar. Feche os seus olhos. Coloque aí a sua necessidade diante do Senhor, o seu pedido de oração. Se você precisa mudar e renovar a sua mente e pensar biblicamente a respeito de todas as coisas na sua vida, peça isso para o Senhor. Talvez você leia a Bíblia e não consegue entender o que está escrito lá. Talvez você fala, mas eu leio, não entendo, não sei. Busque ajuda. Busque ajuda no teu grupo familiar, com seus pastores, com seus apacentadores. Busque ajuda. Pai, como igreja do Senhor Jesus, como filhos que somos do Senhor, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor agora, como filhos amados que somos, tendo certeza que o Senhor está aqui. E o Senhor tem o prazer, tem a alegria de nos abençoar. Porque o Senhor já nos deu todas as coisas. Pai, mas muitos de nós ainda não temos experimentado. Pai, não temos tirado do Espírito e tocado a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vontade. Nós precisamos crer o que a Tua palavra diz a nosso respeito. O Senhor diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito vem do Pai das luzes. O Senhor é o Pai das luzes. Pai, o Senhor deseja suprir todas as nossas necessidades com as Suas gloriosas riquezas. Pai, eu peço que o Senhor mostre um sinal da bondade do Senhor na vida dos meus irmãos nessa semana. Pai, aquele que precisa vender, Pai, que haja as vendas extraordinárias. Aqueles que precisam comprar, que acham os preços extraordinários. Pai, aqueles que precisam de negócios, clientes, envie, Senhor, esta semana. Espírito Santo, aqueles que precisam de saúde, o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu declaro saúde sobre a vida dos meus irmãos. Pai, permita que possamos experimentar, Pai, da manifestação do Teu poder. Pai, eu peço que o Senhor derrame agora um bálsamo fresco sobre a cabeça de cada um dos meus irmãos nesta hora. Pai, que haja uma renovação,
Pai, espírito, alma e corpo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos experimentar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Pai, não permita que sejamos, Senhor, duros, de dura cerviz, e achamos que fazendo o que a gente quer vai dar certo. Pai, quantos resultados errados nós temos obtido. Pai, mas nós queremos concordar com a sua palavra. Pai, eu quero concordar com o que a sua palavra diz a meu respeito. Pai, que nós possamos ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Pai, eu quero declarar, Senhor, uma semana de poder sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Sim, Senhor, sim, Senhor. Muito obrigado. Pai, que haja a manifestação do teu poder, da tua unção e da graça do Senhor sobre nós. Traga a alegria do Senhor, Pai, nos corações entristecidos. Pai, traga, Senhor, o teu poder sobre as nossas vidas. Pai, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Pai, eu quero declarar que nesta semana o Senhor fará milagres financeiros no meio do teu povo. Pai, quantos dos meus irmãos precisam desta manifestação na sua vida? Nós declaramos que assim será nesta semana, Pai. Que eles possam ser surpreendidos pelo sinal da bondade do Senhor na vida deles, Pai. Sim, Deus, sim, Senhor. Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos louvar ao Senhor. Nós queremos louvar ao Senhor com toda a força que nós temos, Pai. Com toda a força que nós temos, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Essa noite eu tive um sonho e eu achei assim bem interessante. Pensando a respeito da palavra, e eu fiquei a noite inteira, acho que delirando com isso, assim, pensando, e vinha uma coisa, e parece que eu vinha, o tempo todo, vinha alguém falar em alguma coisa, eu falei, a resposta está na palavra. Aí vinha outra pessoa, a resposta está na palavra. E aí nós estávamos num culto, não era aqui, era em um outro lugar, numa outra igreja, e de repente se começou a cantar uma música que não tinha nada a ver. Era uma música de muito problema, de muita sofrência. É uma luta grande que não vence. Era uma música assim. Eu não lembro da música, mas era uma música que era conhecida. E aí eu vi que muitas pessoas começaram a não cantar a música. Aí o Espírito Santo falou para mim, esta música, ela não me louva. E aí eu pensei em nós como igreja. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas muitos já me fizeram essa pergunta. Por que na igreja de vocês cantam umas músicas que a gente não vê cantar por aí? Nas outras igrejas a gente escuta música de fulano, de ciclano, né? Tal e tal e tal. Sabe por quê? Toda a música que é cantada, ela passa por um crivo. E a música precisa, como igreja, como comunhão cristã Aba, louvar e falar a respeito apenas de Jesus e a respeito da graça que é o próprio Senhor Jesus. É louvarmos e exaltarmos a Deus, não é nós cantarmos uns para os outros. Nós não vamos ao culto para celebrarmos o nosso nome. Quantas músicas antigamente ficavam falando coisas, né, que não são bíblicas. Não são bíblicas. Então é uma resposta que talvez você tenha essa pergunta, né? Por que não canta? Sempre quando vem uma música nova, é passado por um crivo. E nós, como Comunhão Cristã Aba em Maringá, cantamos o que se canta lá em Curitiba. Talvez num delay, né? Lá eles já estão cantando outras músicas, porque não é fácil aprender. Muitas músicas são feitas lá em Curitiba com os irmãos, porque tem um grupo de louvor que trabalha em tempo integral, apenas para isso. E você pode observar, as letras, elas são totalmente bíblicas e exaltam o Senhor Jesus. Quando tem alguma coisinha que não é,
pode ver, ou param de cantar a música, ou troca a versão da música, alguma coisa é assim. Quantas vezes falam, mas a tal igreja canta uma versão diferente? Porque a versão precisa ser bíblica. Bíblica. Pensarmos biblicamente. Às vezes a gente vem para a igreja e fala, nossa, mas a gente canta tanto. Puxa vida, meia hora cantando. Eu vou chegar só depois do louvor. Mas eu não sei se vocês sabem, mas o louvor, ele liberta. Nós declaramos a palavra do Senhor. E muitas pessoas podem ser libertas, podem ser curadas na hora do louvor. E sabe, a única coisa que vai ficar para a eternidade é o louvor. Na eternidade não vai ter pregação, na eternidade ninguém vai estar orando pedindo nada. Nós vamos apenas louvar. Imagina a eternidade louvando. Aqui é só um ensaio. É só um prenúncio de como que vai ser lá. Lá tem tudo quanto é instrumento. Tudo quanto é... Salmo 100 fala sobre isso, né? Eu gostaria de te convidar a cantar com todo o teu ser. Louvar ao teu Deus, que fez todas as coisas por você. Cante essa música como se fosse a tua oração. Vamos louvar ao Senhor. Tu és rei, amor e graça estão diante do teu trono, e só em ti está a paz que me sustenta. Esse é o teu reino inabalável. Tu és rei, aquele que domina sobre o universo e faz de mim tua morada predileta. Esse é o teu reino inabalável. O teu nome tem poder, quebra todas as prisões.
gostaria de te desafiar a decorar essa palavra e a vivenciá-la nesta semana, lembrando que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela palavra do Senhor que é viva. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos nesta hora, que seja uma semana extraordinária, cheia da manifestação do Teu poder sobre as nossas vidas e que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, dê um abraço em pelo menos 4 pessoas aí, né? Que o Senhor possa te abençoar grandemente nesta semana. Amém?